Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao 5º episódio do Rugido Cast, o podcast onde a gente fala sobre comunicação, empreendedorismo, mentalidade empreendedora e muitas coisitas mais. Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, porque além de ser uma mulher incrível, com resultados extraordinários, fora da curva, é minha amiga pessoal e uma pessoa que eu amo de paixão, Cris Taveira. Tô animada. E ó, por que você tem que ficar aqui até o final desse episódio? Eu vou te contar que essa mulher, ela, ó, vou ter que ler a bio, né? Porque vocês sabem que eu sou péssima de decorar. Se eu tivesse que trabalhar na Globo, gente, eu tava ferrada. A Cris é uma profissional graduada em publicidade e propaganda pela UFG. Várias especializações em Harvard e Columbia, tá bom pra vocês? Já atuou, olha isso aqui, como diretora de marketing e sócia de um grupo franqueado da rede Burger King, nada mais, nada menos do que o maior franqueado do Brasil no Burger King, eles eram. Foi consultora de marketing para empresas e governos, inclusive para o programa PNUD da ONU. Também é palestrante, investidora anjo no Brasil. Escreveu este best-seller maravilhoso aqui, ó, Decida Ganhar Mais, da editora Gente. Em 2020, fundou a Rocket Estratégia Digital e atualmente é CEO da iLimits, que é uma edtech, uma empresa de tecnologia com educação que utiliza educação e marketing digital para transformar o mercado imobiliário. E acabou não, gente, tá vendo? Como é que a pessoa, se eu não tivesse que ler isso aqui, não pudesse ler, vai ganhar nada mais, nada menos do que um super prêmio da Hotmart Awards, porque a iLimits está entre as 15 maiores agências de lançamento. Aliás, uma das empresas do grupo, né? Tá entre as maiores 15 de lançamento da Hotmart, tá, gente? Vai receber um troféu lá no Palácio Mangabeiras, para quem conhece, Palácio maravilhoso do governo BH. Cris Taveira, você dorme, amiga? Estamos voando, durmo pouco. Dorme pouco, porque você acorda, já tem story dela lá fazendo 5 horas da manhã. Já tô treinando. Fazendo boxe, treinando e não sei o quê. Suportável, gente, essa mãe. Suportável. É uma energia infinita, né? É uma energia. Você fala, gente, como faz isso aí que eu quero também? Cris, como que você... E teve uma coisa que a gente não falou, além de tudo. Você participou do Shark Tank. Participei do Shark Tank, que segunda temporada. É um marco, cara, porque poucas empresas são escolhidas, né? Um baita filtro, régua lá em cima. Então, assim, me conta como você começou. Conta um pouco da sua jornada. Porque, e assim, principalmente eu quero saber todos os insights, sabe? Vou te perguntando aqui também, vou te puxando. Tá bom, vamos lá. Meu, eu comecei por necessidade. Então, eu lembro que... eu comecei a trabalhar como designer numa agência de propaganda. Eu ganhava pouco. Era a primeira a chegar, a última a sair. E eu falei, eu preciso ganhar mais. Eu ganhava R$900 líquido. Então, foi a primeira vez que eu tive contato. O primeiro salário, a gente nunca esquece, era né? 1.200 bruto. Quando chegou o contra-cheque, eu falei, por que são 900? Imposto. Eu falei, caramba, eu não sabia que era isso tudo. Então, foi muito assim, por necessidade. Eu precisava ganhar mais. Na época, isso era o quê? 2004. Eu ia me casar. Eu falei, eu preciso ganhar mais. E aí, abri meu primeiro CNPJ, que foi uma agência chamada Chess Comunicação Estratégica. Na verdade, era uma eugência, né? Era eu prestando serviço de freela para alguns clientes que eu já tinha conhecido e para outras agências. E aí fiz campanha política, fiz campanha para várias marcas, então eu estava muito preocupada em fazer portfólio nesse momento. E aí, depois, a gente com uns 2 anos, assim, e eu realmente comecei a ganhar mais. Eu nem lembro. Eu estava saindo da faculdade. Eu tive 6 meses de emprego na vida de carteira assinada. E depois que eu abri esse CNPJ... por aí, 20 e poucos. Depois que eu abri esse CNPJ, eu nunca mais parei. Então, tive muito pouco tempo, assim, de carteira assinada. E aí, eu fiz 2 anos, fiquei 2 anos trabalhando na Chess, como freela, praticamente, mas eu construí um portfólio muito legal. E aí, em 2005, quando um dos franqueados da World Tennis estava querendo abrir o Burger King no Rio Grande do Sul e Paraná, ele precisava de sócio operador na região, sabe, peão? Sócio peão, na verdade. Eu preciso de alguém que segure no chifre do touro e vai.
E daí ele nos convidou, eu e o Hugo. E o Hugo tinha falado não nos dois primeiros convites. E quando a Andrea me falou, eu falei assim, meu, vamos, só vamos. Burger King não tinha presença no Brasil, tava só em São Paulo, tinha poucas lojas em Brasília. E eu falei, a gente precisa agarrar essa oportunidade. E aí a gente fomos morar em Porto Alegre. E lá que começou, em 2006, a gente abriu a primeira loja no Iguatemi de Porto Alegre. Foi o caos, assim. Hugo, seu ex-marido. É, meu ex-marido. Tá, é. Então foi o caos. Foi uma coisa de vamos ver o que acontece no meio do caminho. Então não tinha, embora os meninos tinham experiência, né? O Elvio, que já era franqueado da World Tennis, eles conheciam bastante, tinha uma vivência empresarial muito forte. Eu não tinha isso. Então eu tinha vontade e muita, muita gana de fazer acontecer. Não, e uma coisa é você ter experiência em franquia de tênis, de varejo, né, esportivo, e outra coisa é alimentação, que é um outro mundo. É muito hardcore. Porque hardcore. São 365 dias aberto no ano, né? Do empreendimento. Não tem essa de um turnover hoje gigantesco. Não tem. abrir. Assim, uma rotatividade muito grande de colaboradores. Primeiro emprego de muitas pessoas. Então, chega gente muito desqualificada. Então, o desafio de treinamento é enorme. Então, a gente teve uma escola, assim. E o mais legal no Burger King, que eu tive um privilégio de encontrar uma multinacional gerenciada por gringos e começando aqui no Brasil. E depois eles foram comprados pelo 3G Capital, do Jorge Paulo Lemann. E aí teve muita coisa de gestão, de cultura, que foi quando eu comecei a entrar em contato com esse universo corporativo mesmo. E eu lembro, a gente tinha uns resultados bem ruins assim no grupo, porque eu não tinha experiência, o Hugo não tinha experiência. Então foram uns 2 anos assim patinando, lojas muito cheias e a gente sem saber muito de gestão. Então o resultado não vinha. E aí a gente foi chamado na chincha, assim como a gente fala. O sócio falou, ou vocês dão resultado ou vocês estão fora. E a gente era sócio, né? A gente era sócio minoritário, sócio peão, mas era a nossa vida que estava acontecendo ali. E daí eu liguei pro Yuri Miranda, que era o CEO do Burger King Brasil. Eu falei, me ajuda, eu preciso entender de gestão. E aí eu vim para São Paulo, né? E liguei também para poder entender um pouco sobre isso. E liguei pro Nelson, que era o franqueado do Rio, que eles estavam vendendo muito. E aí eu fui pro Rio de Janeiro aprender sobre vendas com eles, o que eles estavam fazendo. E eu descobri umas coisas bem legais, assim. Que você tá falando de insight, né? A primeira coisa que a gente pensa quando a gente está vendendo mal é vou fazer propaganda. E não necessariamente esse é o caminho. Então, primeiro a gente olha para a operação, para ver como está a nossa operação, para saber o que fazer depois. E a gente estava com uma operação lenta. E no segmento de fast food, se a sua operação é lenta, você faz fila. Se você tem fila, as pessoas deixam a fila e deixam de comprar. Então, a gente focou muito no endomarketing, sabe? Campanhas internas para poder fazer acontecer. Então, esse foi um dos insights no meio do caminho. E aí, depois, a gente trabalhou muito essa questão de vendas e gestão. 1 ano depois, a gente passou a ser a melhor franqueada. Fiquei curiosa, como é que vocês fizeram essa história do endomarketing com os colaboradores? Aí, vou contar então. Aí a gente fez uma campanha. Não, isso é importante porque todo mundo acha que comunicação, por exemplo, o foco da Rugido é comunicação para fora, mas comunicação para dentro, ela é tão importante quanto. E aí isso tá na mão do cliente e muitas vezes é uma bola que tá lá quicando, né? Então comunicação é muito mais do que só a vitrine no digital ou só o seu posicionamento. Como é que vocês fizeram? A gente fez muito similar com a comunicação externa. Primeiro a gente vai ouvir as pessoas. Então a gente queria criar campanhas de vendas para poder premiar os colaboradores. E aí, gente, tem uma coisa que a gente costuma ver o mundo com o nosso filtro, né? Vou fazer uma premiação. O que a gente vai premiar? Vamos levar a galera para um resort. Beleza. Se a gente bater a meta, vamos mandar todo mundo para uma viagem, para os melhores, eles vão concorrer a uma viagem. E eles não queriam isso. Eles não queriam isso. Então, a gente foi ouvir as pessoas. E sabe o que eles queriam? A gente estava em Porto Alegre e eu era de Goiânia. E aí, eu tive um desafio de entender a cultura do pessoal, dos gaúchos. Que é totalmente diferente. Que é totalmente diferente. Eles queriam ou uma camiseta do Grêmio ou uma camiseta do Inter oficial. Mentira.
Porque lá, ou você é gremista, ou você é colorado. E eles são fanáticos por futebol. E um churrasco no final de semana. Era isso que eles queriam. Olha o tanto que é simples. E aí a gente começou a pensar num monte de ações para poder fazer com o pessoal. E aí, assim, eu operava muito, eu estava muito com as pessoas. E essa é outra coisa que faz a diferença, você estar no campo de batalha junto com os colaboradores. E eu vi um dia um cara chegando, gritando assim, Eu falei, o que tá acontecendo? Os caveiras chegaram! Eles estavam super empolgados com tropa de elite na época. Os caveiras chegaram, os caveiras chegaram. Eu falei, o que tá acontecendo? Não. Aí o gerente selecionou os melhores de cada área para poder operar em horário de pico para zerar a fila. Olha o insight, a percepção que ele teve, né? E eu preciso zerar a fila porque a gente precisa ser mais rápido aqui. E é o caos quando você tá na cozinha e muita gente fila chega ao mesmo tempo. E aí eu falei, caramba... Você não tem como apressar a comida, né? Não tem. Eu falei, caramba, vamos fazer uma campanha equipe de elite Burger King. Se o pessoal já tem essa coisa da competição na veia, que é o Grêmio e o Inter e tal, a gente vai fazer uma competição interna, que é a equipe de elite Burger King. Eu falo, vocês não são os melhores do Brasil? Então eu quero ver. Eu quero que em um ano a gente seja o melhor franqueado do Burger King em faturamento e em crescimento de percentual. E então a gente tinha muita clareza. Assim, a gente começou a fazer reunião de resultado. Então a gente fez essa campanha, a gente criou um passaporte de desenvolvimento dentro do treinamento e que a pessoa que alcançasse a excelência operacional, ela passava a ser caveira. Então ele ganhava uma camiseta preta com a logo do Burger King com uma faca. Então, assim, a gente levou todo mundo para um hotel fazenda e a gente fez com os gerentes principais. A gente fez um treinamento militar com eles. Assim, com granada, com Meu Deus. tropa de elite. Cara, isso, a gente gastou muito pouco para fazer isso. E aí a gente sustentou com essas campanhas de passaporte, de treinamento, de camiseta, de boné, de premiação. E aí a gente resolveu um outro problema muito interessante. A gente tinha faltas no domingo. Chegava domingo, era um caos, porque o pessoal faltava. Então, a gente fazia campanha de venda e a gente distribuía uma premiação se a gente ficasse entre os 5 melhores do Brasil. E aí a corporação começou a pagar um prêmio e a gente dobrava esse prêmio. Só que só ganhava quem não faltasse domingo. Então, só participaria do bolão quem não faltasse domingo. Então, a gente começou a resolver esse problema. A gente começou a diminuir o nosso turnover. A gente começou a diminuir, passamos a ter o menor turnover. Nossa, gente, embaralhei aqui. Menor rotatividade. Pronto, resolvemos. Turnover. Do Brasil. E enquanto o pessoal crescia uma média 12%, a gente passou a crescer 30% em vendas. E, de fato, em um ano, a gente passou a ser a maior franquia do Brasil, não só em faturamento, não só por esse ano, mas por 3 anos consecutivos. E a gente ganhou prêmio. Foi bem legal. Mas demais. Olhando para interno, para nossa operação, para os nossos colaboradores, que eu acho que são os primeiros clientes, né? Com certeza. São os nossos primeiros clientes. Se você não tiver uma equipe engajada, é complicado. E aí, como é que foi? Aí vocês venderam a operação? Aí a gente foi crescendo. Em 2017, o Burger King foi fazer o IPO, né, na Bovespa. E quando você vai fazer um IPO, você precisa de lucro operacional, né, que é uma das métricas que o pessoal observa. E como a gente começou em 2006, a gente pegou muitos pontos bons. E o ponto de venda num shopping, ele faz toda a diferença para o seu faturamento. Então, o tamanho da fachada, o tamanho da loja, a quantidade de caixas que você tem, o tamanho da área de alimentação, o tamanho do seu restaurante, das mesas que você tem, fazem toda a diferença. E daí a gente pegou pontos muito bons e o faturamento era bacana. E a operação era redonda. Então, a gente fez esse trabalho de gestão muito bem feito. O presidente do grupo já era um cara muito experiente. Então, a gente tinha reunião de resultado pautada em KPI, assim, voltado para a EBITDA. Então, quando chegou em 2017, o pessoal falou assim, a gente vai fazer o IPO, a gente está muito focado na expansão, mas eu preciso de resultado. E a gente recebeu uma proposta de participar do IPO para vender nossa operação. Eu acho que muito pela competência do lucro operacional, pela capacidade de geração de caixa. Então, foi isso que aconteceu. Aí vocês venderam. Aí nós vocês saíram completamente ou vocês ficaram? Não, a gente saiu completamente.
Acho que foi uma das melhores coisas, porque trabalhar em alimentação Puxado é muito demais. puxado, é hardcore, assim, Sim. porque, cara, se a pessoa passa mal, é uma responsabilidade enorme, Gigante. gigantesca. E a gente tinha 2.000 colaboradores, quase. Então, tudo quanto é processo trabalhista, é uma rotatividade enorme, a gente passou. Então, em 2017, a gente recebeu essa proposta e a gente ficou bem feliz, assim, de poder fazer esse exit. E aí você saiu E aí a gente saiu em 2017 e desde 2012 eu já vinha investindo em startups, né? Minha primeira startup foi em 2012 ou 13, não lembro direito, era para música independente. E aí a gente começou a fazer investimento, tanto no Brasil quanto fora. E aí comecei a prestar consultoria para marcas, para governo. Aí eu fiz esse projeto com o PNUD, que foi uma das coisas mais inusitadas que eu já fiz, que foram os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, né? E daí, em e 2019... o trabalho que você fez de consultoria para eles era voltado para o Para marketing. marketing, Legal. tudo marketing. Aham. E eu era diretora de marketing do Grupo Centro-Sul. Então, eu era responsável pelas campanhas e pelas agências locais. Então, antigamente, a gente tinha autonomia para fazer isso. Toda a abertura, eu que fazia, que organizava. Então, eu tinha uma experiência legal em marketing. E daí eu comecei a prestar consultoria, comecei a fazer um trabalho para o governo de Goiás em 2019. E aí foi quando eu conheci o marketing digital. E aí eu falei assim, é isso que eu quero fazer. Eu quero voltar a empreender, não quero ficar no campo da consultoria, quero abrir uma empresa de marketing, mas usando esses canais, porque é uma coisa muito nova para mim. E eu não quero mais ter 2.000 colaboradores, eu quero um negócio que tenha escala. Mais enxuto, mas que eu tenha a possibilidade de escalar esse negócio e ganhar mais com ele. E aí eu abri a Rocket, começou como Rocket e a gente teve que mudar de nome porque a gente não fez o dever de casa de registrar no INPI. Olha aí a dica para vocês. Registrem. Mas a gente também não tinha noção que a gente ia crescer tão rápido assim, não tinha. Então foi uma coisa de vamos experimentar, vamos fazer, vamos colocar pro jogo, vamos fazer o nosso melhor e a gente vai ver o que acontece. Então, eu acho isso legal também, a gente não se planejar tanto, sabe? Porque às vezes a gente trava no meio do caminho, porque a gente fica preso na planilha, a gente fica preso no planejamento. No burocrático. Mas assim, só para um parênteses, né? A gente descobriu, por exemplo, faz algumas semanas, uma empresa entrou em contato e falou assim, a gente recebeu uma proposta da Rugido. Eu falei, como assim? Não, porque até hoje, como vem muita gente por indicação e muito no orgânico, a gente não tem um comercial, eu sei de tudo, né? O comercial sou praticamente eu ainda. E aí eu falei, não, essa empresa a gente não enviou proposta. Falei para minha assistente, para a Rebeca, que atende o pessoal. E aí, o que a gente descobriu? Que tinha uma empresa usando a marca no nome Fantasia. E aí a gente descobriu várias, foi descobrindo várias. Olha isso. E às vezes a pessoa trava assim, ai meu Deus, é uma coisa muito complexa, ir lá e registrar a marca no INPI. Mas, gente, tem advogados especializados, não é uma coisa cara. E é necessário, porque assim, não sei, eu hoje sou muito pink o cérebro. Então, qualquer negócio que eu comece, eu já vou com a cabeça de que, tá bom, pode até não ser, mas eu tô contando que aquilo vai virar um negócio grande. Então, é importante essa história do registro da marca. A gente, por exemplo, tá com essa dor de cabeça até agora. Não, e é mais simples, é o que você falou. É mais simples do que a gente estresse, pensa. né? É mais simples do que a gente Mas pensa. mas eu adorei o nome novo, e limits, tipo, possibilidades sem limites, ilimitadas para o mercado né? a gente trabalha muito com o mercado imobiliário, né? Então, como é que assim, foi isso? Vocês são a empresa por trás de uma marca grande, a maior marca hoje do mercado imobiliário, né? Como é que foi esse processo? Foi em 2020, quando eu tomei essa decisão de voltar a empreender. O que aconteceu? Eu falei, eu vou fazer muito teste comigo. Então, eu passei os 6 primeiros meses de 2020 estudando sobre o mercado digital, sobre a questão de educação online. E aí, eu fiz muito teste falando de franquia, né? Que era uma área que eu tinha bastante experiência. E tudo deu errado, Dani. Tudo que você puder imaginar
de até live que não funcionava microfone, que falhou, enfim, deu tudo errado. Foi uma Foi escola. uma escola. E assim, a gente precisa passar por Com isso. certeza. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. A gente tem muita cultura do errar é ruim. Depende. Errar é ruim se você não aprende, com não usa erro. aquilo como uma escola, né? Exatamente. Então, eu fui aprendendo sobre o marketing digital. E aí, chegou um momento que essa experiência com empresa foi muito legal. Porque eu falei assim, tá bom, mas eu quero criar uma empresa, eu quero voltar a empreender nesse mercado. O que eu preciso fazer? Eu preciso de caixa. Porque sem caixa, uma empresa não se sustenta. Quanto tempo eu vou demorar para construir a minha audiência dentro do mercado digital? Aí eu vou demorar um pouco mais de tempo. Então, o que eu preciso fazer nesse momento? Eu preciso pegar alguém que já tenha uma produção de conteúdo consistente, mas que não tem esse trabalho de branding e de marketing muito intencional. Então, a gente começou a prospectar. E aí eu liguei para o Ricardo Martins, né? Foi assim, foi num telefonema. Eu falei, Ricardo, me apresentei. Eu falei, você consegue dar um pulo aqui para a gente conversar sobre o assunto? Ele estava com 38 mil pessoas no Instagram, estava com 100 mil pessoas no TikTok. Ele tem um carisma muito ele forte, é um comunicador é um comunicador incrível. E aí ele falou assim, não, eu vou passar aí. E foi assim que a gente se conheceu. E aí ele sentou lá, eu falei assim, olha, eu tô com essa ideia aqui de fazer um primeiro infoproduto pra gente testar. E foi legal porque a gente trabalhou muito no alinhamento de expectativa. Falei assim, eu não tô te prometendo que a gente vai te fazer milionário da noite pro dia. Não tô te prometendo uma base gigantesca de alunos. Eu quero entender qual que é a sua fortaleza. A gente tem essa expertise, a gente estava organizado e ele começou a ser... Naquele momento ele já estava sendo assediado por algumas outras pessoas, lançadores, né? Porque era uma coisa muito informal. Ele falou, eu gostei de vocês porque vocês estão organizados. E aí a gente começou com ele. E aí no primeiro curso, tipo, a gente colocou 10 mil reais em tráfego pago e voltaram 300 mil reais. Eu falei, opa, tem um negócio temos aqui. Um negócio, temos uma fonte de receita. Então, isso que as pessoas falam é realmente possível. E aí, no final do primeiro ano, a gente já faturou, tipo, em 6 meses, 600 mil reais. E aí, eu comecei a montar a equipe, comecei a estruturar o processo. Começou a escalar. Aí, a gente começou a escalar. Aí, no segundo ano, aí eu vi o que era um negócio escalável. E aí, eu comecei a sentir as dores dos negócios escaláveis. Porque ele depende muito de cérebro. Então, se eu estava numa escola, né, de Burger King, que era muito operacional, que era braçal, eu peguei um desafio que eu dependia da inteligência das pessoas. E aí, a gente tem que ser mais seletivo na contratação, para poder garantir resultado. Então, é um outro desafio. Então, a gente foi crescendo no mercado imobiliário, né, a partir dos eventos que a gente fez, o tráfego pago. Então, as pessoas às vezes falam, eu não acredito em tráfego pago. Funciona. Lógico que então, funciona. Assim, é o que funciona. O problema, quando não funciona... A questão é que hoje ele está muito mais sofisticado, né? Mais Antigamente, qualquer um fazia um lançamento, modo de falar, qualquer um, né? Óbvio, não era qualquer um, mas assim, era muito mais fácil, o lead era mais barato. Hoje é um trabalho mais sofisticado, né? E não é só isso. Eu acho que as pessoas partem pro marketing antes de cuidar do branding. Né? A gente conversa muito sobre isso. Você tem que saber o que conversar. Você tem que saber o que falar para as pessoas. Então, quando... Eu aprendi isso no Burger King. Então, quando os gringos tinham a marca, eles não conheciam de Brasil. Então, eles importavam muitas campanhas. Aliás, como é que era isso? Isso é muito legal, porque pode ter muita gente de marketing aqui, por exemplo, ouvindo a gente. E quando a pessoa tá numa rede de franquias, numa empresa, às vezes a pessoa tá meio engessada ali, acha que não tem muita liberdade. Como é que você fez nessa época? Assim? Que dica que você daria? Na época, a gente tinha certa liberdade, porque existe um fundo de promoção de 5%, 3% ia para o nacional e 2% ia para o regional. Né? Então, eu tinha uma certa liberdade para poder fazer. Só que a gente dava feedback. Então, eu lembro que a campanha que veio para ser veiculada em Porto Alegre era um sanduíche com um espeto no meio. E aí, era um aplique numa mídia exterior, falando assim, o verdadeiro hambúrguer com gosto de churrasco, uma coisa assim. Eu falei, eu não vou fazer essa campanha no Rio Grande do Sul. Como que eu falo pro gaúcho
Os caras têm os espetos próprios. Tem uma cultura do churrasco. Tem uma cultura do churrasco. Como é que eu vou forte. falar pra ele que um hambúrguer gringo é churrasco? E é melhor que o churrasco dele, ou sei lá. Não posso fazer isso, sabe? E eles não entendiam, porque funcionou em São Paulo. Tá bom, mas culturalmente isso não funciona em Porto Alegre. Então, eu acho que a dica é você entender do lugar, do contexto. Porque sem contexto, você vai fazer coisas que, às vezes, a sua mensagem não vai chegar, ou as pessoas vão ter uma percepção muito errada daquilo que você quer dizer. Vai queimar sua marca. Exatamente, desnecessariamente. Então, a gente mudou essa narrativa em algumas coisas, que era do jeito que os gaúchos gostam, com gostinho de churrasco. Muito melhor, sabe? gente. Então, a gente mudou a partir dessa percepção. Localizaram a campanha. E a gente fez uma outra roupagem lá. Mas a gente também ousava, sabe? Tipo, teve uma campanha que a gente fez muito legal, que a gente gastou pouquíssimo. E, de novo, entendendo a cultura do lugar. A gente tinha tem coroas, né, no Burger King. E o Internacional estava disputando a Tríplice Coroa, que eu nem sei quais são os campeonatos, é Brasileirão, Copa do Brasil, não sei. São 3 campeonatos que quando ganha, o time ganha a tal da Tríplice Coroa. E aí o clube procurou a gente falando assim, o que vocês acham da gente distribuir clube de futebol. O Internacional? O diretor de marketing lá, o Max, me procurou e na hora eu falei assim, Afonso, que era o diretor de marketing do Burger King, quantas 1000 coroas nós temos aí no estoque? Cris, tem 40 mil, traz pra cá. Eu quero todas aqui em Porto Alegre. E aí foi muito correria e a gente distribuiu essas 40 mil coroas e o Internacional ganhou o jogo. E a relação das pessoas com a coroa e com a marca foi uma coisa incrível. Olha que legal. Depoimentos assim, meu pai não pôde assistir o jogo e eu cheguei em casa e coroei o meu pai. Gente, eu arrepio até hoje, assim, porque aí é quando você consegue estabelecer esse contato, essa conexão com a marca. Você ultrapassa, né? Assim. E quando a pessoa é franqueada, que ela tá no campo de batalha, consegue fazer essa leitura do que as pessoas realmente querem, do que toca o coração delas, você não precisa de coisas mirabolantes, você não precisa de um aplique gigantesco, sabe? Você sabe se comunicar com as pessoas. Sensacional. E aí, voltando para a iLimits, para a história da construção, né, dos lançamentos no mercado imobiliário, construção da marca, como que tá hoje, né? Como é que vocês estão desenhados hoje? Você tem falado muito de marketing de influência, que é esse processo de construção de marcas, né? Principalmente pessoa física aí, que passa por posicionamento, que passa por branding, que passa por comunicação de uma outra forma, de uma forma mais intencional. O que eu aprendi lá no Burger King, que eu estava te falando sobre essa questão de marca, né? Que tudo tem que ser intencional. Viam campanhas gringas que não entendiam essa nossa cultura e cada hora era uma campanha diferente. Chegava no final do ano, você consumia o orçamento de marketing, você perguntava para a pessoa, quando você fala em Burger King, o que vem na sua cabeça? E não vinha nada, sabe? Porque você falou de tanta coisa ao longo do ano que a pessoa se confunde. Então, eu aprendi lá que você tem que ter uma mensagem principal. A única coisa. A única coisa. Aquela coisa que vai fazer a diferença. E aí, quando a gente começou a trabalhar com o Ricardo, a gente tinha muita clareza dessa única mensagem. Então, tinham 2 mensagens que a gente trabalhava sempre. O maior expositor do mercado imobiliário e a My Broker, que era a imobiliária dele, a imobiliária que mais cresce no Brasil. Então, a gente começou a bater nessa frase o tempo inteiro, sabe? Todo o evento a gente usava, todo evento o Ricardo falava. Então, de tanto você reforçar, hoje, se você pergunta para alguém no mercado imobiliário quem é o maior expositor imobiliário do Brasil, a pessoa vai responder, a pessoa que conhece, né, vai responder o Ricardo Martins. Porque isso foi construído. Isso foi falado. Então, eu acho que essa é a grande diferença quando a gente trabalha com branding de forma intencional. Então, você entende o que você quer construir, qual o valor que você quer construir, onde você quer chegar. E a gente percebeu uma coisa nesse trajeto que eu não tinha essa experiência de pessoas, né? Só de empresa. Quando você tem uma pessoa, você
cria essa marca pessoal, ela é capaz de reverberar e construir um ecossistema de negócio gigantesco. Porque ela começa a construir uma base de influenciadores, uma base de pessoas que seguem porque gostam, Audiência. ou seja, ele é um influenciador Conectada. e ele tem influência sobre essa pessoa. Eu acho que é legal diferenciar influenciador digital, não necessariamente tem influência, né? Então, se você Sim. constrói autoridade, você consegue influenciar a sua base. Mas eu já vi vários, você deve ter visto também, pessoas que têm milhões de seguidores na Sim. internet e não conseguem vender Vários nada. casos, né? Tem até um caso icônico da menina que não conseguiu vender 30 camisetas, mais de milhões, sei lá quantos milhões de seguidores. E a gente ouve muito isso também nos bastidores dos mercados de lançamento, né? Sim. Já ouvi sobre influenciador que botaram lá a pessoa para vender um curso, só E que a flopa. pessoa flopou porque o lançamento, né? Ou seja, deu ruim. Por quê? Porque as pessoas tinham uma visão sobre aquela influenciadora como ela consumidora, né? Mas ela não conseguiu gerar essa autoridade da Sim. técnica do, eu consigo te ensinar isso aqui que eu sei fazer. E também, pessoa com milhões de seguidores. E a economia da influência é isso. É você não construir só audiência. Você construir autoridade e ser reconhecido como autoridade. E a partir daí você ter esse espaço de construir esse ecossistema de negócios para gerar dinheiro. Porque no final das contas, se você tá ali só para fazer dancinha, você tá perdendo tempo, sabe? Com uma ferramenta tão poderosa como a internet para poder monetizar, tá perdendo tempo, você tá fazendo dancinha. Então a gente construiu autoridade e a gente sempre foi focado nisso. Como que eu construo uma marca forte, que seja uma autoridade e seja capaz de fazer isso reverberar em várias outras coisas. Então até a imobiliária do Ricardo, quando a gente começou, eles tinham 7 unidades. Hoje eles têm 30 e não dão conta da quantidade de pedidos que tem para franquear. E muitos dos franqueados são nossos alunos. Então você vê qual o poder desse jogo, né? Desse game, da educação a serviço da influência. Basicamente, o que você está fazendo é aumentar o LTV, ou seja, a quantidade de vezes que ele está vendendo para o mesmo cliente. Porque começa com um curso lá de quantos milhares de reais, que eu não sei quanto que é, mas né, um ticket. Aí tem vários, né? Com Aí tem uma certeza, esteira. a partir de quanto? Tem a partir de 300 e poucos reais. Olha lá, o cara que de repente começa com 300 e pouco, de repente o cara tá comprando uma franquia. Vira sócio da imobiliária. Sócio, olha que louco. Eu acho legal a gente falar também, Cris, porque pode ter gente ouvindo a gente pensando, mas eu não tenho, sei lá quantos milhões, né, ou centenas de milhares de seguidores. E eu vejo muito, às vezes, o executivo, quando entra na Rugido, o empresário, ou tem a coisa do, eu não quero aparecer porque eu não quero ser reconhecido como blogueirinho. Né? E principalmente quem vem do mundo corporativo tem essa trava. Ou, eu vou ter que fazer qualquer coisa, eu vou ter que fazer dancinha. Não é sobre isso também, você acabou de falar. Sim. Se não tem a ver com a essência da marca, não faz sentido. Né? Se tem, ok. E essa história de que não necessariamente o cara precisa ter uma audiência gigante. Eu vejo a gente pela Rugido. A minha audiência não é uma audiência gigantesca. É grande, mas não é gigantesca. A gente não tem comercial, não faz prospecção ativa. Veio tudo ou pelo Instagram, ou por podcast, ou pelo LinkedIn, marcas grandes, assim. Então, qual que é a sua visão sobre essa questão de audiência versus a autoridade versus potencial de negócio? Eu acho que está certíssimo. As pessoas perdem a oportunidade de serem influentes nos seus ecossistemas porque acham que isso demanda uma base gigantesca de seguidores. A minha rede também não é muito grande. Então eu tenho lá, sei lá, 10 mil pessoas na minha rede. Se bem que você vai pensar, 10 mil pessoas num auditório é muita gente, né? É muita gente. É que o pessoal bota a régua do lá digital em cima, lá em cima. Mas, enfim, não é uma rede que você fala, é um influenciador. Mas assim, quando eu vejo que eu tenho muita influência, quando eu faço um evento e todo mundo comparece. Todas as pessoas que eu convido para palestrar, elas estão lá. Sabe, quando eu falo sobre determinado assunto, assim, e eu tenho voz. E as pessoas me chamam para participar de mesas muito exclusivas. E aí eu vou construindo a autoridade que eu quero construir.
Então, por exemplo, no mercado imobiliário, o que começou a acontecer e eu comecei a reforçar isso como mensagem, né? Algumas pessoas com empreendimentos com muito high ticket, tipo 30 milhões, 40 milhões, elas começaram a me procurar. Cris, eu sei que você é muito conectada, eu sei que você tem pontes importantes e eu queria que você intermediasse esse negócio para mim. Eu falei, no começo eu não fazia isso não. Eu falava assim, vou indicar fulano, vou indicar ciclano, mas por que não? E aí a gente fez uma primeira operação que deu muito certo e aí eu comecei a expor isso para as pessoas, a me posicionar. Quer trabalhar com altíssimo ticket, oportunidades de investimento assim? Eu consigo unir essas pontas. Então, é outra coisa da influência, de você não se preocupar tanto com a base e ser mais estratégica. Aonde eu vou atuar que vai me trazer menos esforço e vai me trazer mais resultado. Então, vai ser nesse campo, o que eu preciso fazer na minha rede social para poder pensar em influência e menos em base de seguidor. Eu preciso fazer algumas coparticipações. Eu preciso mostrar um pouquinho, e é um pouquinho mesmo, porque eu nem mostro ao lado de quem eu tô, porque quando você sabe disso, quando a gente tá a gente esquece, tá numa roda, e é deselegante também, né? Você tá falando de alguma coisa, e você pega a câmera, posso tirar foto com você e tal, é meio estranho. Então, assim, é intencional. O que a gente quer construir, a partir dessa intenção, o que a gente precisa comunicar e o que a gente quer que as pessoas saibam. Tem uma coisa muito legal que você é uma pessoa de muito resultado. E tem e você acabou de falar, eu ia te fazer exatamente essa pergunta, você leu minha mente. Muitas pessoas esquecem, você ainda esquece pontualmente. Porque eu sei o tanto que você circula, eu sei o tanto dos seus resultados, mas você esquece uma vez ou outra. Tem gente que simplesmente não mostra os seus resultados no digital. E esse é um erro muito grande, porque a gente tem essa cultura do deixa eu ser humilde aqui, né? E assim, você vai pra fora, por exemplo, cultura norte-americana, não tem esse apego, assim, esse receio do... E tem formas de você fazer sem parecer arrogante, sem cair no, né? Qual que é o pulo do gato aí? Eu acho que é fazer isso de forma natural. Porque tem uma outra coisa que eu aprendi nessa escola do Burger King, se você não se apropria dos seus resultados, outra pessoa vai fazer no seu lugar. Nossa. Então, se você não fala o que você fez, como que você vai querer que a pessoa adivinhe? Ela não vai adivinhar, sabe? E alguém, às vezes, está surfando ali no seu resultado e você não está nem percebendo. Gente que é muito menos qualificada. Exatamente. E aí, às vezes, você vê em empresas, eu acho que empreendedorismo não tem a ver com CNPJ, né? Tem a ver com atitude. Você está numa empresa e você faz um projeto incrível. E aí, de repente, é o coleguinha do lado que é promovido. Não é você. Por quê? Porque a gente é ruim para falar do que a gente faz por causa disso. Eu tenho que ser humilde, tem que ser... fala. Só encontra o seu jeito de falar, para não ser antipático, para não ser... Porque ninguém gosta de pessoas que ficam se gabando, Isso não é legal. Mas, assim, mostra como você consegue gerar resultado, sabe? Então, acho que isso é necessário. É muito necessário. Mas encontrar um jeito que seja a sua cara de fazer isso. A história do servir, né? Quando você vai servir, a pessoa vai acabar... De alguma forma, você passa o seu resultado, você conversa, você... E eu acho que o digital tem muito essa história de você primeiro ajudar, primeiro entregar, para gerar um valor, para daí você mostrar os seus resultados, né? E ser coerente, né, Dani? Acho que quando eu comecei, eu não sei se você sabe essa história, foi por acaso, eu estava numa festa, eu conheci o Érico Rocha. Eu lembro dessa história sensacional. E eu não sabia que o Érico era eu sou muito o Érico, assim. Eu sou a mestre de dar gafe, gente. Então, assim, nossa, tem várias histórias assim para contar. E nessa festa, o Érico estava do meu lado, eu falei assim, eu te conheço de algum lugar.
Então, Érico provavelmente... Rocha, se alguém aqui não conhece, o cara e a gente que... já deu muita risada disso, eu e o Érico. E aí eu falei pra ele, eu te conheço de algum lugar. Ele falou, o que você faz? Ele, eu trabalho com marketing, tô fazendo um evento aqui em Goiânia, no Rio Vermelho. E aí aquela coisa de servir, né? Eu tava fazendo um projeto pro governo, trabalhando no governo. Que legal, deixa eu te falar, o que você precisar aqui em Goiás, conta comigo. Eu nem conhecia o cara, eu falei, conta comigo. Um dos maiores lançadores, o cara que trouxe a fórmula do lançamento para o Brasil, ele é pra quem não conhece, do mercado ícone digital, no mercado assim, de marketing digital de lançamento. E aí eu falei, o que você precisar aqui, conta comigo. Lá no Rio Vermelho tem várias parcerias com o governo, então se você precisar de outras coisas, estamos junto e tal. Mas me fala um pouco mais sobre marketing digital. Aí ele falou assim, Cris, vamos fazer o seguinte... Não, aí eu tinha chamado ele pra almoçar também. Vamos almoçar, eu quero saber um pouco mais. Tava a Ju, esposa dele, tava o Hugo. Aí eu falei, vamos combinar de almoçar pra entender um pouco mais. Assim, ele faz o seguinte, compra meu curso. Porque você vai ter um monte de dúvida. E aí, quando você tiver as dúvidas, a gente vai e conversa de forma mais norteada, né? Que aí eu consigo te ajudar mais. E aí, tem um evento que eu vou fazer no final do ano. E você é minha convidada, vem aqui pra São Paulo. Era o FL ao vivo, Fórmula de Lançamento ao vivo. Amiga, quando eu cheguei lá no evento, que eu vi o tamanho do evento... Eu falei, putz... Eu falei, eu nunca mais vou mandar um WhatsApp pra ele. Porque, assim, primeiro eu vou dar resultado nesse negócio. Eu vou falar o que pra ele? Vou falar assim, me ensina qual que é a Roma. Como escrever a Roma? Porque ele fala isso, né? Você tem que ter muito claro a sua Roma, que é o seu destino, pra você poder construir a sua autoridade e tal. Eu não vou ligar pra ele ou mandar um WhatsApp pra falar sobre isso. Então, assim, primeiro... Tô preocupada em dar resultado, em aprender, não fazer pergunta idiota, para gerar valor, para depois a gente se conectar. Sim. Né? Porque, olha que sacada, hein? Porque as pessoas, elas têm essa coisa de querer atravessar, né? E quando as pessoas têm resultado, elas querem se conectar com pessoas que têm resultado. Você entrega valor e você gera valor. Sim. Então, começa a ter essa reciprocidade. E aí você vai aumentando na carreira, vai um degrau, depois o outro, o nível de pessoas com as quais você se relaciona, e eu não tô falando de nível, acho que todo mundo é igual, é de carne e osso, e eu trato o segurança como eu trato um CEO de uma empresa. Mas assim, o nível de resultado e de possibilidades de negócio entre essas relações é outro. Então as portas vão se abrindo, mas às vezes você tá começando e você quer sentar lá na janelinha. Não, baby, vai fazer o seu dever de casa, vai entregar resultado para poder querer chegar lá. E aí então, você fez assim. Isso, não foi? E aí eu fiz isso. E aí no primeiro ano a gente faturou 600 mil, depois a gente já bateu faixa preta lá longe, no segundo ano, que é a graduação máxima lá do Érico. No terceiro ano a gente já explodiu esse resultado. Não, mas aí eu lembro que você mandou um WhatsApp pra ele depois que você conseguiu um resultado relevante, não foi? Não teve isso? Sim, depois a gente se encontrou numa festa da Hotmart, que era uma festa bem exclusiva, assim, só pros principais players, a gente deu risada. Aí mandei mensagem pra ele, agradecendo, fiz um depoimento lá no Insider. Então, primeiro a gente dá resultado, depois a gente busca se conectar. Muito bom. E vem cá, este livro, Decida Ganhar Mais, tem muito, assim, da sua história pessoal, né? Como mulher empoderada, que foi lá, que teve resultado. Porque, assim, parece meio piegas, né? Agora todo mundo tá falando de empoderamento feminino, mas, assim, a gente tem um caminhozinho ainda, né? Pra galgar aí, pra percorrer. E tenho muito orgulho de ser sua amiga. Você é muito incrível, verdade. Não, você sabe que você me inspirou super, né? Que a gente se conheceu na imersão da editora. Gente. Que eu tava aprendendo como roteirizar um livro. Eu falei, deixa eu escutar essa mulher, porque ela tem muito pra me ensinar. E aí, esse livro aqui colabora demais, assim, com as mulheres. Com a gente... mudar um pouco dessa cultura também, as pessoas confundem muito, né, coisa da, eu não posso sair da energia feminina e realmente, né, essa é uma dificuldade para mulheres fortes como a gente, mas você pode ter tudo, você não precisa, né, virar um mini, sei lá,
passar a viver como um homem, mas você pode... Cara, assim, eu não sei nem explicar direito aqui, mas é um imbróglio isso, né? Ainda pra muitas mulheres. Porque eu acho que tem muita mulher que fica travada ali, tipo... Cara, não quero deixar de ser feminina, não quero deixar, né, de estar nessa energia, mas ao mesmo tempo eu quero mais liberdade financeira, eu quero... e aí você tem que também fazer algumas escolhas difíceis. Como que esse livro surgiu na sua vida? Porque tem a ver com o financeiro, não tem a ver com branding, nem com marketing de influência, nem com marketing digital. Nada. Esse livro, ele tem um propósito muito específico, assim, porque eu não acredito em empoderamento feminino sem independência financeira. Então, quando eu comecei a palestrar, muitas mulheres chegavam e falavam assim, cara, eu tô num relacionamento ruim, tá me fazendo mal, mas eu não consigo sair para poder viver a minha vida. Ah, mas por quê? Aí você vai nos porquês. Porque eu não quero voltar para casa dos meus pais. Porque eu não tenho independência financeira. E aí eu acho que o empreendedorismo, ele é o melhor caminho para essa independência financeira. Só que a gente tem um outro gap importante aí, que é a nossa autoestima. Porque a gente fala pouco sobre dinheiro e a gente não se acha capaz de construir negócios milionários, porque em algum momento disseram pra gente que a gente não era boa em matemática, que a gente não era boa em números, que a gente precisava de alguém ao nosso lado para poder cuidar da parte financeira. Então, eu acho que o gap tá aí, sabe? Acho que poder e dinheiro na mão das mulheres é alguma coisa nova na história da humanidade. Eu tô falando humanidade milhões de anos, né? Às vezes a gente pensa 100 anos. Nossa, é muito recente. É muito recente. Meu primeiro erro ao empreender foi delargar, não é nem delegar. A parte financeira. É delargar a parte financeira do meu negócio para o meu ex-marido, que era meu sócio na época, porque ele tinha um baita histórico de ter, inclusive, ter sido consultor no mercado financeiro. E aí, assim, não tem como terceirizar a culpa. Eu tenho meu quinhão de culpa também, né? Dos resultados. Porque eu achava isso. Bom, se eu focar aqui na comunicação, que eu sei nadar de braçada. Se eu focar aqui em outras coisas que eu preciso aprender e melhorar, gestão de estoque, etc, etc. Aí, tudo bem. Né? Não preciso entender os números. E até eu tomar essa consciência de que, sim, eu precisava entender, pelo menos para poder liderar quem sabe fazer, foram anos aí de aprendizado. E tem intimidade com dinheiro, né? E eu falo assim, eu tô no meu cara... terceiro negócio e agora eu sei ler uma DRS, sei fazer uma DRS, sei quanto cada cliente tem de lucratividade ou não. Mas, para eu mudar essa mentalidade... Porque é construído e a gente não percebe, tá lá no fundo. E eu acho uma outra coisa, se a gente busca tanto dinheiro, né? Por que a gente não para pensar nisso? Por que a gente não para estudar sobre isso? Então, às vezes a gente está trabalhando ali 12, 14 horas por dia para ganhar mais, mas a gente não se dispõe a entender mais sobre o assunto. Fazer um esforço e aí delarga. E aí dói, porque às vezes a gente abre mão de muitas coisas, toma decisões por causa da nossa dependência financeira. Então, por isso que eu falo assim, mulher empoderada é mulher com dinheiro no bolso. Não venha falar de empoderamento sem independência financeira, porque na prática não é o que acontece. E homens que estão ouvindo, sejam parceiros e reforcem isso em casa com as suas parceiras. Porque faz diferença também você ter um homem que aceita o sucesso, que te impulsiona. Né? Aí é parceria, o casal voa junto, é parceria, gente. Dani, o casal voa junto. Né? Conversar sobre esses assuntos. Eu falo isso no livro da minha experiência. Menina, porque geralmente menina, ai, como você é bonitinha, ai, como você é linda, ai, princesa. Eu acho ótimo que a Bia nem gosta das princesas. Fomos na Disney, ela não quis ir no raio do café da manhã com as princesas, eu achei ótimo.
Ela gosta da Valente. Aham. Ela gosta E eu quero de só heroínas ver. empoderadas. E ela manja muito de matemática. Eu acho Olha que sensacional. legal. Tipo, ela me dá nó de fazer a mesma conta de 3 raciocínios diferentes. E eu tento sempre reforçar isso. Eu tento sempre reforçar os dois lados, né? Que ela pode ser um doce como ela é, que ela pode ser... Mas feminina. que ela é feminina, mas que ela é inteligente, que ela... Você não precisa se masculinizar. Exato. Tem o meio do caminho, né? Eu sinto que a gente, como mulher, ainda tem dificuldade de transitar nesse meio do caminho. Talvez por querer agradar demais as pessoas. Com certeza, por não se achar merecedora, como você falou, e por querer agradar. A história do fica quietinha pra eu gostar de você. A gente se ouve menos, né? Às vezes a intuição tá gritando ali e você fala assim, ai, eu vou ser meio deselegante, não vou ser uma boa menina se eu fizer isso. Exatamente. E às vezes a gente engole sapo, entrega um sorriso amarelo pra poder não desagradar alguém. Eu acho que a maturidade traz isso, né? A gente falar assim, chegou um ponto que a gente tem que se colocar, encontrar esse meio do caminho e falar assim, eu funciono dessa forma. Então eu já fui muito criticada, assim, eu lembro a Marcela estava com 1 ano e meio, minha filha, e eu passei por um curso lá em Harvard, na Harvard Business School, e eu queria muito fazer esse curso, era um curso de educação executiva, um curso rápido, mas eu ficaria 30 dias no exterior e ela bem pequenininha, ela não tinha nem 1 ano e meio. Cara, o que eu recebi de crítica, é sério isso? Você vai deixar sua filha bebê, quase, para poder ir estudar nos Estados Unidos? Eu vou. Por que eu faço isso sempre, assim? Porque eu falo, se eu não tiver a coragem de lutar pelos meus sonhos, como que eu tenho legitimidade de chegar para os meus filhos e falar para eles, lutem pelos seus? Então, eu só coloco eles fazendo parte dos meus sonhos, sabe? Eu compartilho isso com eles. Eu falo da empresa, eu coloco eles lá dentro. Gente, eu tô com um desafio assim, o que vocês acham? E eu já vivi várias situações onde eles me falaram coisas, eu falei, quantos anos vocês têm? De onde veio esse ser humano? De onde veio? O Arthur, eu tava numa dúvida se eu ia construir uma casa ou não. Aí eu perguntei pra eles, o que vocês acham, né? Às vezes a gente não pergunta isso pra criança. E aí ele falou assim, mãe, quanto tempo você vai demorar pra construir? Eu, 1 ano, 1 ano e pouco. Ele, então, até lá eu vou estar com o quê? 15 anos? Eu vou pra faculdade daqui uns 2 e provavelmente eu não vou morar aqui. Pode ser em São Paulo, pode ser no exterior. Então você vai construir uma casa desse tamanho pra você ficar sozinha dentro dela? Tipo, quantos anos você tem, criatura? Mas eles trazem isso, sabe? Olha, a gente tem que começar a compartilhar essas coisas da nossa vida com eles, porque é incrível quando a gente faz isso. É incrível. Você sabe que tem uma executiva que a gente atende, que ela uma vez recebeu uma proposta de trabalho, e ela perguntou isso pro filho, acho que o filho dela tinha 6 anos de idade, falou, o que você acha que a mamãe devia fazer? 6 anos de idade, gente, era uma pergunta retórica, né? E aí disse que ele virou pra ela e falou assim, eu acho que você devia sorrir mais. Olha só. Arrepio toda vez que eu lembro dessa história, assim. E é incrível, porque é sobre isso. Às vezes, de dentro da garrafa, a gente não enxerga o rótulo, né? Tem um mentor que fala muito isso. E aí, esse livro conta. O que você entrega aqui, nesse propósito lindo de empoderar as mulheres financeiramente? Primeiro, para você aprender a ter um diálogo dentro de casa. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima e é o que você estava falando de parceria. A gente não fala de dinheiro com os nossos namorados, com os nossos maridos, não fala. Então, eu tinha esse costume, eu e o Hugo, a gente se casou com separação total de bens, porque ele tinha uma dívida gigantesca lá no começo. Então, eu não comecei do 0, comecei do menos 1 milhão. Tipo, aí eu fui pro Burger King, mais uma dívida de 1 milhão, então eu comecei de menos 2 milhões. Então, foi do ponto. Então, a gente precisou casar com separação total de bens. Só que ao longo da vida, a gente tinha um combinado de que tudo nosso seria 50-50 e que a gente ia dividindo as coisas ao longo do tempo. Então, vamos comprar tal coisa, coloca no meu nome. Vamos comprar tal coisa, coloca no seu nome. E a gente foi dividindo essas coisas quando tá tudo bem, sabe? Então, quando a gente percebeu que, poxa, o casamento não tá muito legal, foram 20 anos, e aí às vezes as pessoas falam, não deu certo. Deu, cara, deu muito certo. Deu muito certo por 20 anos. Tem 2 filhos incríveis.
Mas chegou um ponto que a gente começou a sonhar sonhos diferentes. E a gente viu que não fazia muito mais sentido, assim. E foi muito bom ter esse poder de tomar decisão pelos motivos certos, sabe? Não por essa dependência financeira, sabe? Então a gente teve muita maturidade, muita liberdade de tomar a decisão. Eu tive, né, como mulher, de tomar a decisão pelos motivos certos, porque eu queria, tava me sentindo distante de mim, tava sentindo a minha intuição muito longe de mim, muito desconectada comigo. Eu falei assim, quem que eu sou? Eu quero me ter de volta. A gente já conversou várias vezes sobre isso, né? Eu quero, como mulher, assim, me ter de volta. O que tá faltando? E aí eu pude fazer esse movimento. Então, essa é uma das coisas que eu entrego, assim, no livro. De você buscar essa conversa com o seu parceiro de uma forma muito natural, de uma forma muito simples, sabe? Sem pensar no dinheiro como tabu. E a outra coisa que eu acho importante é parar de empreender por rendinha extra. Vou fazer um dinheirinho aqui, né? Os zinhos da vida. Ai, Dani, eu não suporto. Ai, eu quero comprar minhas coisinhas, ter meu dinheirinho, a minha casinha, a minha empresinha. Pelo amor de Deus. Você já tá diminuindo o seu sonho. Total. Né? Então, assim, você pensar... começa pequeno, mas pensa grande. Sabe? Não, eu quero segurança e minha vida é assim. Tudo bem, não tem certo e não tem errado. Mas o problema é quando você começa a limitar os seus sonhos porque você não se acha capaz. E aí, o buraco é mais embaixo. Sabe, eu vi muitas mulheres extremamente inteligentes não conseguindo precificar o próprio trabalho, desvalorizar o próprio trabalho, porque não acreditava ser o suficiente. Não se viam como, não se enxergavam como merecedoras. Né? Merecedoras de ganhar mais. Então, é uma outra coisa que eu falo, você quer empreender? E, de novo, empreender não tem a ver com CNPJ. Tem a ver com realização, com execução de coisas a serviço de um propósito bem definido. Começa, mas pensa em ganhar dinheiro. Pensa em crescer. Pensa na prosperidade, de não depender de outras pessoas para isso. E minha mãe sempre me falou isso. Acho que eu tive um privilégio, assim, de ter uma mãe que sempre falou, você não tem que depender de ninguém. Assim, vai atrás do seu dinheiro, vai atrás das suas coisas, da sua independência, porque isso vai te fazer uma mulher muito mais... Aliás, não é nem mulher, eu acho que um ser humano. Né? Eu acho que a gente tem que parar de falar de empreendedorismo feminino para falar de... Aliás, de empoderamento feminino para falar de empoderamento humano. Porque quando você está seguro, quando você tem essa sua autoconfiança de que você é capaz de realizar, você não precisa destratar ninguém, você não precisa passar por cima de ninguém. Então, você começa a entender que você é só uma pessoa, né? Como todas as outras, mas focada em fazer o melhor para sua vida. Cada dia mais, eu vejo que o nosso resultado, ele tem o tamanho da nossa mentalidade. Exato. Sabe? Quando a gente limita o resultado na nossa mente, não tem como ele ser maior que aquilo. É verdade. Então, quando eu falo coisinha, quando eu falo vidinha, quando eu falo rendinha, dinheirinho, eu já tô limitando na minha mente. É a síndrome da rendinha extra. Eu falo no livro que é isso. É a síndrome da rendinha extra. Então, a gente precisa começar a pensar no superlativo. Né? Então, para resumir, primeiro começar a conversar em casa sobre o tema. Sim. O que mais? Começar a empreender pensando em dinheiro, sabe? Pensando em ganhar mais. E estruturar a sua empresa do jeito certo. Porque eu comecei a empreender por necessidade, assim, para ganhar mais. E foi assim, não tinha propósito, não tinha nada. Às vezes a gente fica esperando o tal do propósito como um insight divino e ele não chega, não. Se a gente não se colocar no... Ele chega depois que você tá no 2º, 3º ano de negócio. Não, às vezes não. É assim que funciona. Né? Você começa a fazer e depois você dá de cara com esse tal propósito até falar assim, eu faria isso até de graça. Mas para isso você tem que experimentar muita coisa. Então, primeiro você começa pelo branding, depois você começa pelo marketing. Mas pensando nessas duas coisas com o propósito de ter lucro no seu negócio. Então, eu falo sobre o lucro e depois eu falo de como fazer marketing do jeito certo. Sabe? De pensar em conceito, de pensar em se conectar com as pessoas, em servir as pessoas, em criar um modelo que seja atraente e não um commodity. Então, é sobre isso. Sobre modelo mental, sobre marketing e sobre dinheiro.
E encontro nas principais livrarias. Nas principais livrarias de todo o Brasil e na Amazon. Cópia é só minha, mas ó, cadê? Não tem dedicatória, gente? Eu vou fazer, farei dedicatória. Queremos dedicatória. Farei. Uma última mensagem que você possa deixar aqui, de tudo que a gente falou. Intuição. Sabe, de confiar mais na intuição, de se permitir ter esse contato próximo consigo mesma. Porque eu acho que como mulher, essa é a nossa principal fortaleza. Já viu aquele negócio do sexto sentido? Que, mulher tem um sexto sentido? Tem sim, porque a gente é capaz de gerar uma vida. A gente tem uma força tão violenta e tão forte, e às vezes a gente apaga essa força porque a gente tá na correria do dia a dia, tá tão barulhento, tá tudo tão barulhento que a gente não escuta nada. E aí a gente perde a oportunidade de ser mais a gente, nas nossas fraquezas, nas nossas fortalezas. E tem uma outra coisa, Dani, eu acho que eu comecei a ser muito mais feliz quando eu parei de querer agradar as pessoas. Falei, eu não consigo ser a melhor mãe do mundo, eu não consigo ser a melhor filha do mundo, eu não consigo ser a melhor amiga do mundo. Eu consigo ser a melhor que eu consigo ser, a melhor mãe que eu consigo ser. A melhor amiga que eu consigo ser. Então, às vezes, eu sou meio ausente, né? É nada, amiga. Esqueço meses de trazer um livro pra você, mas é a melhor que eu consigo ser. Lógico. Né? Então, eu parei de me cobrar de ser a the best, assim, em tudo pra entender que, calma, sabe? A gente tem o nosso tempo, a gente tem o nosso lugar e é isso. E é lindo isso, né? Porque quando a gente tem essa humildade de ser a melhor versão que a gente consegue ser em cada área, significa que a gente está buscando evoluir. E a gente está atenta para essa evolução. Por isso que eu te admiro. É muito fera, para não falar um palavrão aqui no podcast, que esse é um podcast familiar. Vamos fazer um rugido aqui. É muito leoa. Somos leoas, né? Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Onde que as pessoas te encontram nas redes sociais? No meu Insta, né? @Cris Taveira. Cris com CH, porque se podemos complicar, para que simplificar, né? Então, Cris com CHRS Taveira. Muito bom. Deixa seu comentário, compartilhe esse podcast. Eu tenho certeza que tem alguém precisando ouvir tudo isso que a Cris entregou aqui, porque essa mulher entrega mesmo. Tudo isso que a gente falou aqui, abordou hoje. Um beijo, até o próximo episódio. Beijo!